Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Os redimidos com fervor entoam todo excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
Amém, amados? Nós devemos sempre cantar louvores ao nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, logo após a palavra estar com o pastor Saul para o estudo. Oremos. Pai amado, nós te rendemos graça, pois bem sabemos que tu és o único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo nosso louvor. Seja conosco, Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nesta noite, aprender mais e mais da tua palavra, para colocarmos em prática na nossa vida, Senhor. Para que, ó Pai, as repreensões que tu deste às igrejas, Senhor, aí citadas no Apocalipse, não recaiam sobre nós. E que as virtudes que tu ressaltaste, Senhor, dessas igrejas, que nós possamos copiá-las e colocá-las em prática. É isso que nós já te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pastor Saul. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta ocasião. Eu vou colocar logo a tela aqui, irmãos, e enquanto isso, vou conversando com os irmãos para nós ganharmos o tempo de compartilhamento. Pedir aos irmãos que permaneçam orando, já se fala aí numa segunda onda deste vírus, e é importante que a gente esteja orando e pedindo a Deus pelo nosso país. Né? Já se fala numa segunda onda aqui no Brasil. Né? Nós sabemos que com essas eleições muitas informações estavam aí camufladas certamente. Mas, queridos, eu queria perguntar aos irmãos se a tela já apareceu. Uma tela amarela. Já apareceu, sim. Apareceu, né? Beleza. Sim. Ótimo. Muito bem. Então, amados, retomando o nosso estudo, nós vamos concluir hoje o estudo acerca das igrejas do Apocalipse. Na verdade, como eu já disse aos irmãos, eu pretendia fazer um estudo só sobre as 7 igrejas. Mas o assunto era muito grande, era muito vasto, e houve a necessidade de desmembrar o estudo e realmente fazer individualmente cada igreja. Hoje nós finalizamos com a igreja de Laodiceia. Muito bem. Então, o tema geral que nós estamos estudando é a esperança dos fiéis, carta às 7 igrejas, hoje a igreja de Laodiceia. E tem aí, vocês estão vendo uma imagem bem sugestiva, né? Um cubo de gelo pegando fogo. Ou seja, nem é frio e nem é quente. Né? É morno, está derretendo o gelo e tem também um calor em cima aí. Bem, é bem representativo isso aí, porque a característica dessa igreja era exatamente esta. Ela nem era fria e nem era quente. Ela era morna. Não é? Então, essa é a igreja que nós vamos estudar hoje. E o texto que nós vamos estudar está aí também colocado para os irmãos, é Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. Vou pedir aos irmãos para abrirem o texto e manterem sua Bíblia aberta. Nós vamos consultar o texto de vez em quando. Né? Então, versos de 14 a 22, nós vamos ler agora. Os irmãos acompanhem aí em sua Bíblia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta,
e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez neste culto, pedimos a tua bênção para nós e que tu abras a nossa compreensão para o entendimento da tua palavra que vamos estudar nesta noite. Em nome do teu amado Filho Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, eu vou colocar um filmezinho, tá certo? Ele é curto, é uma ilustração, e eu vou colocar para que a gente possa ver a leitura desse texto na narração de Cid Moreira com uma animação. Vou colocar agora, curtinho, serão poucos minutos. Muito bem. Da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito, sei que não têm feito daqueles, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mortos, nem frios nem quentes, vão logo vomitar-os da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim, eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Muito bem, irmãos. Este vídeo
tem o objetivo de fazermos ter uma visão animada do mesmo texto que já foi lido. Portanto, vamos agora adentrar ao nosso estudo de hoje. O histórico da cidade de Laodiceia, juntamente com o histórico da igreja, faremos um rápido resumo para nós entendermos um pouco a respeito desta cidade e também a respeito daquela igreja, que é o que vamos estudar detalhadamente. A cidade de Laodiceia foi fundada por um homem chamado Antíoco II. Este homem foi o que fundou a cidade. E ela recebeu o nome da sua esposa, ou seja, Laodiceia. Este foi o nome com o qual a cidade foi batizada. Laodiceia foi estabelecida como uma base militar para proteger a fronteira norte do reino de Antíoco. Durante o Império Romano, Laodiceia tornou-se a cidade mais rica da Frígia. Abençoada com a terra fértil do vale do rio Lico, Laodiceia possuía pastos ricos para a criação de ovelhas, que era a exploração da cidade, era o esteio econômico daquela cidade. Laodiceia conseguiu uma produção de lã preta, macia e brilhante, cuja comercialização estava em alta demanda naquela época. Portanto, a igreja de Laodiceia foi provavelmente estabelecida por algum discípulo do apóstolo Paulo. Talvez, e há rumores de que tenha sido Epáfras que tenha iniciado uma igreja aí. Porém, não temos nenhum fato histórico que comprove isso. É apenas uma suposição de que ele é que tenha sido evangelista de Laodiceia, em função de ter sido evangelista em várias regiões. Nesta época, ocorreu isto quando o apóstolo Paulo ministrou em Éfeso. E ele tinha um grupo de auxiliares que certamente estavam estabelecendo igrejas em toda a região. A Bíblia, irmãos, não registra que a igreja de Laodiceia sofre ou sofreu perseguição. Também não registra nenhuma heresia séria nesta igreja. Também não registra que ela tenha tido qualquer adversário grande que tenha causado algum impacto na igreja. Também não registra nenhum remanescente, mas o que registra a respeito desta igreja é uma escuridão geral e a indiferença espiritual desta congregação são mencionados no texto. Portanto, é uma igreja que não teve nenhum sofrimento físico alarmante, também não consta que tenha tido nenhuma necessidade material, já que se registra que esta era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha recursos financeiros suficientes. Esta era a condição. Porém, espiritualmente, esta igreja estava na mais árdua escuridão. O fardo sobre Laodiceia termina com uma pergunta implícita. Não está no texto, mas que a gente deve se perguntar. Há pelo menos um indivíduo nesta congregação disposto a ouvir de fato a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que nós fazemos, cuja resposta não está no texto, apenas implicitamente. Portanto, essa igreja não tinha nenhum problema físico e material, mas tinha um sério
problema espiritual. Como muitas igrejas da nossa época. A igreja de Laodiceia representa naquela escala que nós apresentamos inicialmente, e o período vai de 1900 até a tribulação, ou até, por assim dizer, a volta do Senhor Jesus. Muito bem, esse era o contexto em que estava inserido a igreja de Laodiceia. Então, a era histórica da igreja, nós já falamos para os irmãos, e ela representa a apostasia e representa também o ecumenismo. Bem, devemos ter em mente que as 3 primeiras eras da igreja diferem das 4 últimas, quanto às anteriores e as que já estudamos e que cessaram no momento em que uma nova era começou. Isso ocorreu com as 3 primeiras eras. Quando terminava uma era, iniciava a outra. E há algumas eras que são inconclusas, que ainda não terminaram. Por exemplo, Éfeso, a era de Éfeso foi substituída por Esmirna. Por Esmirna foi substituído Pérgamo, por Pérgamo, Tiatira. Essas são as primeiras igrejas estudadas. Se dermos uma olhada na pintura do início da primeira parte, veremos que Tiatira, Sardes e Filadélfia continuam até hoje. Estas cidades permanecem. Assim, Laodiceia é adicionada a esta idade da igreja, emergindo das 3 que a precederam. A igreja de Laodiceia começou por volta de 1900, o tempo histórico, e aumentou em intensidade aos trancos e barrancos. Laodiceia pode muito bem ser chamada, como já disse inicialmente, de a igreja apóstata e a igreja ecumênica, que começou no ano de 1900, segundo o conceito da divisão das épocas da igreja. E essa época ainda está ganhando popularidade agora em nossos dias. As características desta época podem ser melhor vistas examinando os detalhes, a condenação que Cristo faz a esta igreja. Então, nós vamos adentrar agora ao segundo ponto, que é justamente o momento que Cristo fala a respeito da igreja e como ele se apresenta à igreja. Como já vimos, a natureza de Cristo, que foi apresentada no capítulo 1, ela foi repetida em alguma parte daquela apresentação a cada uma das igrejas. E com a igreja de Laodiceia não é diferente. Então, Cristo se apresentou a esta igreja, vocês viram aí no videozinho, né? Então, o segundo ponto, a natureza de Cristo, ou seja, a forma como Cristo se apresentou à igreja. Verso 14 do texto lido, parte B. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Queridos, com este frenesi saturado de ensinamentos, Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia. Cristo é o exemplo perfeito dessas virtudes tão visivelmente ausentes em Laodiceia. As características de Cristo estabelecidas no texto podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, firmeza de propósito.
Cristo já se identifica dizendo que ele é o Amém. Amém é uma palavra hebraica que significa verdade e carrega consigo o significado do propósito. Neste sentido, Cristo é a verdade final, ou seja, toda a revelação de Deus para a humanidade está concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer saber algo sobre Deus, tudo o que você tem que fazer é estudar a vida de Jesus Cristo. Vejamos o que ocorreu em João, no capítulo 14, nos versos 8 e 9, com relação a Filipe. Disse-lhe Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Portanto, irmãos, você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Conheça os atos de Jesus. Conheça o ministério de Jesus. Conheça tudo que Jesus fez. E você estará conhecendo a Deus. O doutor Mário C. Tenney, ele disse o seguinte, ele coloca desta forma, diz ele: Cristo é o selo da verdade revelada por Deus. O fim de tudo que o Pai falou, pois dele Deus não tem nada a dizer à humanidade. Depois dele, Deus não tem nada mais a dizer à humanidade. Esse é o fechamento final. Portanto, tudo se resume em Cristo. Ele também demonstra fidelidade em sua proclamação. A fiel e verdadeira testemunha, diz o texto. Como testemunha, Cristo é, em primeiro lugar, fiel. Fiel quanto à sua constância, ou seja, ele não falha na execução da sua obra e na execução do seu testemunho. Mas ele também diz que é o verdadeiro. Verdadeiro em seu conteúdo. Ele faz exatamente o que prometeu. Ele faz exatamente tudo o que disse que faria. O segundo ponto desse subitem, a preeminência da posição de Cristo. A preeminência da posição de Cristo. Amados, o princípio da criação de Deus, diz o texto, Cristo não é a primeira das criaturas, como os arianos acreditavam, e como as testemunhas de Jeová e os mórmons acreditam e ensinam hoje. Mas Cristo é a fonte de origem da criação, através da qual Deus trabalha. E este ponto é um ponto muito importante, e por isso selecionei pelo menos 3 textos bíblicos para mostrar essa posição, para que possamos diferenciar o Cristo que apresentou os arianos, o Cristo que apresenta as testemunhas de Jeová e o Cristo que apresentam os mórmons. Cristo é a fonte e origem da criação através da qual Deus trabalha. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 15 e 16, Paulo diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e
para ele. Ainda João, no capítulo 1 e no verso 3, João diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda Hebreus, que é o último texto selecionado para compor esta base afirmativa. Hebreus 1:2 diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essa é a posição. Portanto, como vimos em todos os textos que foram aqui apresentados, Cristo é a causa, Cristo é a cabeça ou cabeça, Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro de todas as coisas. Esta descrição pessoal de Cristo constitui uma censura ao egocentrismo dos crentes de Laodiceia. Chega o dia em que tudo será resgatado de acordo com a vontade do grande Criador. No reino messiânico, tudo será governado por Cristo, como o Deus da criação, como o Senhor dos anfitriões celestiais, como o último Adão, como o Senhor dos anfitriões, como já disse, como o Filho do homem, a semente de Abraão, o herdeiro de tudo, o profeta como Moisés, o Filho de Deus, o chefe da igreja, o rei messiânico que reinará no triunfo messiânico e com toda a glória infinitamente maior que a de Salomão. É esse o Cristo que se apresenta aqui à igreja de Laodiceia. Ele reinará no triunfo messiânico com toda a glória maior, incomparável, a que Salomão teve. As riquezas ilusórias e transitórias de Laodiceia não são dignas de serem comparadas a todos os segredos da sabedoria e do conhecimento escritos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, novamente, é o apóstolo Paulo aqui que corrobora com este aspecto, quando em Colossenses, no capítulo 2 e no verso de número 3, o apóstolo Paulo diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muito bem, queridos. Dito isto, nós vemos aqui o Cristo que se apresenta a esta igreja. Um Cristo todo-poderoso, um Cristo que tem todas as coisas, um Cristo ao qual lhe pertencem todas as coisas, e a riqueza e os bens daquela igreja nada significam ao tesouro celeste. Não é esse o tesouro que Cristo quer da sua igreja. Muito bem. Terceiro aspecto, o louvor à igreja. Observamos que, na sequência dos estudos da igreja, o Senhor se apresenta, em seguida ele apresenta o louvor à igreja, ele elogia a igreja naquilo que ela tem de positivo. Ele valoriza, ele reconhece o que aquela igreja executou. E ouvimos aí em uma igreja que ele disse: você é pobre, você é paupérrima, você não tem nada, mas você é rica. Nessa aqui ele diz o contrário, né? Você pensa que é rica, mas você não tem nada. Esse é o conceito. Muito bem, vamos ao louvor à igreja. A igreja de Laodiceia tem a característica especial de ser a única cuja conduta era tão deplorável
que nem mesmo o Cristo da glória, que a conhecia completamente, poderia encontrar uma única coisa que fosse louvável naquela igreja. A propósito, esta é uma condenação trágica para o chamado cristianismo do século XX e do século XXI também. Não é? Muito bem. Então, o fato é que, nesta igreja, o Senhor não encontra absolutamente nada que ele possa elogiar. Portanto, não tem nenhum elogio para esta igreja, visto que ela está em uma condição espiritual de quase morta. Não é sem razão que o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É porque esta igreja causava náusea no Senhor Jesus, na visão que aqui está colocado. Portanto, se não há o que se elogiar em uma igreja, certamente se há o que repreender, se há o que condenar, se há o que reclamar, por assim dizer. E é isso que acontece aqui com a igreja de Laodiceia, não é? A condenação de Cristo a Laodiceia, irmãos, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, ela é uma igreja morta, ou nauseantemente quente. Ela está ao ponto de causar náusea e fazer com que o Senhor a vomite e a jogue fora. Veja o que diz os versos 15 e o verso de número 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morna e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja o ponto a que esta igreja chegou, o ponto a que esta época chegou. E esta época, irmãos, ela é a nossa época. É o nosso período. Né? Então devemos prestar muita atenção a esse texto, porque ele se refere também para nós. O Senhor expressa claramente que ele está plenamente ciente da condição neutra da igreja nos últimos dias. Não é quente, ou seja, zelosa de boas ações, nem é frio, ou seja, sem vida. Por outro lado, é morna ou indiferente. Parece, mas não é. É mais ou menos esse o contexto. Não é? Nem é morno, aliás, nem é frio, nem é quente, é morno. Parece uma coisa, mas na realidade é outra. Então, irmãos, todos os tipos de organizações, programas, comitês, atividades sem vida, cumprindo meramente formalidades. Sem vida. Esse é o contexto desta igreja. Portanto, ela é uma igreja que está desfocada. Ela é uma igreja que tem uma visão errada em si mesma. Ela não se vê como ela é. Ela se vê em uma posição que ela não tem. Ela se vê como uma igreja abençoada, o que não é. Ela se vê como uma igreja rica, o que não é, porque ela olha as coisas materiais. Muito bem parecido com a nossa época. Portanto, a igreja de Laodiceia é uma igreja que está enganada em relação a si mesmo. Ela está numa visão equivocada dela mesma. Ouçamos o verso 17. No verso 17, o Senhor diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta.
e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Observe o contraste. A visão da igreja é: eu sou rico e estou enriquecido e não tenho falta de nada. A igreja se vê assim. Mas Cristo diz: tu estás enganado, tu és uma desgraçada, tu és uma miserável, tu és pobre, tu és cega e tu és nua. Esse é o contexto. É uma mensagem dura. Mas é a realidade, irmãos. É a realidade, e a realidade precisa ser colocada, precisa ser dita, mesmo que ela seja muito feia. E é isso que acontece aqui. Toda decepção certamente é ruim, mas a coisa mais devastadora é enganar a si mesmo. E esta igreja enganava a si mesmo. Podemos vê-lo claramente de uma simples comparação da descrição de Laodiceia de si mesma comparada com a descrição que Cristo faz. Portanto, vou repetir isso. A visão da igreja contrasta com a visão de Cristo. A igreja se vê rica e enriquecendo, e abastada sem que nada lhe falte. Entretanto, Cristo não a vê assim. A vê como desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Logo, irmãos, a autovisão da igreja está totalmente equivocada. Está totalmente desfocada. A descrição que Laodiceia tem de si mesmo não é a realidade. Falando em si mesmo, Laodiceia diz assim: sou rico e me enriqueci e não preciso de nada. Verso 17. A abundância material não leva à vitalidade espiritual. A igreja Laodiceia de hoje, a igreja dos nossos dias, é uma igreja aparentemente rica. Suas igrejas são da melhor qualidade. Eles têm arquitetura fabulosa, edifícios de milhões de reais, organizações de arrecadação de fundos e uma grande membresia, ainda que não consagrada. Ao dizer, eu enriqueci e de nada preciso, tenho de tudo, ela não percebe o seu estado espiritual. E o seu estado espiritual é empobrecido, porque Jesus disse em João no capítulo 15 e no verso de número 5, Jesus diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amados, os seres humanos podem organizar, podem construir, podem promover, podem pregar, podem ensinar, mas só o Espírito de Deus pode transformar as almas humanas. Só o Espírito de Deus pode glorificar a Jesus Cristo, porque ele diz, conforme João, capítulo 16 e verso 14, diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de anunciar. Isto, irmãos, nos dá um bom teste para medir qualquer trabalho que pretenda ser feito em nome de Jesus Cristo. Se ele, o trabalho, glorifica qualquer homem, não é obra do Espírito de Deus, não é obra do Espírito Santo, não é obra de Deus, é obra do homem. O teste exclusivo do Espírito é glorificar a Jesus. É assim que se diz. A era desta igreja não é. Porque em vez de pregar o evangelho em nome de Jesus para alcançar o maior número de almas nestes últimos dias, eles passam o seu tempo negando
a doutrina da fé. Estou falando da igreja do nosso tempo, que representa a igreja de Laodiceia. Em vez de lutar de braço dado pela verdade da Bíblia e ensiná-la, eles gastam tempo em causas sociais apenas. Não estou criticando fazer obras sociais, mas não pode ser só elas. É a obra espiritual que deve nos motivar na obra social, e não o contrário. A igreja de Laodiceia de hoje estará na vanguarda dos direitos dos homossexuais e dos movimentos feministas, como já temos visto, né? Andam até apregoando aí que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar a esta igreja atual que aí está. A mensagem do nosso Senhor para tal igreja, irmãos, é clara. Mas no capítulo 7, versos 22 e 23, a palavra nos diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito bem, irmãos. Então, vimos já aí que há uma divergência muito grande entre a visão que Laodiceia, a igreja também atual, tem de si mesma e a visão que Cristo tem desta igreja. Bem, vamos ver o que Cristo traz aqui na descrição de Laodiceia. A visão da igreja é uma, mas a visão de Cristo é outra. E ele traz aqui um diagnóstico terrível a respeito desta igreja. O estado real da igreja de Laodiceia pode ser claramente visto olhando em detalhes para o que Cristo viu nela. Para ele, para Cristo, a igreja de Laodiceia é uma igreja sem aventura, uma igreja sem ventura, uma igreja miserável. Embora ele tivesse aula sobre pensamentos positivos, ler livros para saber como encontrar a paz dentro do seu povo, eram invencíveis e miseráveis, porque as riquezas nunca satisfizeram o homem. E o Senhor diz que esta igreja é uma igreja miserável, é uma igreja pobre. Como é que eu posso dizer que uma igreja é pobre se ela tem templos magníficos, se ela tem bancada especial, confortável para nós, se ela tem recurso para trazer e contratar o pastor que quiser? Como é que eu posso dizer que essa igreja é pobre? Simples, tendo a visão de Cristo. Essa igreja era uma igreja rica, e o texto deixa isso claro. Era uma igreja que tinha muitos recursos, mas o Senhor diz: você é pobre. Apesar de terem riquezas materiais, os membros da igreja de Laodiceia eram pobres porque não conheciam a Cristo. Eles eram pobres do ponto de vista espiritual. Eles não tinham o conhecimento necessário de Deus e não serviam a Deus e não prestavam culto a Deus. Talvez, irmãos, essa igreja não passasse de um clube social onde estava entretendo as pessoas com programas belíssimos. Eu lembro, irmãos, que aqui mesmo na nossa cidade, uma igreja presbiteriana do Brasil criou aqui, não sei se vocês sabem disso, uma boate cristã, né? E eu vi o presbítero dizendo: foi maravilhoso, o meu filho pulou a noite toda, suou a noite toda e estava lá entre os irmãos. Era entretenimento, apenas isto, né? Pois bem, isto realmente empobrece a igreja, embora tenha uma condição financeira extraordinária. O nosso foco
deve ser as coisas espirituais e não as coisas materiais. A nossa riqueza, irmãos, deve ser espiritual e não material. Se o Senhor nos der riqueza material, muito bem, mas a prioridade precisa ser na riqueza espiritual, na comunhão com Ele. O evangelista Marcos diz no capítulo 8, no verso 36, ele diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Proveito nenhum. Tudo o que tivermos aqui, irmãos, aqui fica. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada. Tudo que você tem aqui vai ficar. Não é? Então a nossa riqueza precisa ser lá onde a traça não come, onde será preservado para todo sempre. É a riqueza espiritual. Muito bem. Mas o Senhor ainda diz: você é cego. Embora os membros da igreja de Laodiceia pensassem que sabiam e entendiam, através da educação sofisticada, a sua apropriação de sabedoria, eles não entendiam os caminhos de Deus. Essa cegueira é ilustrada na invasão do cristianismo do século XX e XXI. Podemos ver a falta de visão dessas igrejas lutando para resolver problemas externos das pessoas. A natureza humana deve mudar de dentro e somente Jesus Cristo pode mudá-la e mais ninguém. Lucas, no capítulo 11, verso 39, verso 40, ele diz assim: e o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Amados, a nossa vida espiritual precisa sobrepujar os interesses materiais e os interesses neste mundo. A gente já viu anteriormente que a igreja deixou de pregar a mensagem do retorno de Cristo, porque esse mundo começou a ficar agradável demais e as pessoas queriam nele permanecer. Mas diz o texto ainda que esta igreja é uma igreja que está nua, desventurada, miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja do século 20 e 21 está vestida de religião. Ela embrulha uns aos outros em seu traje religioso, queima velas, agita, oferece seus filhos, lê seus credos, mas Jesus Cristo a vê nua, porque ela não se vestiu pela fé nas roupas da justiça. E é isso claramente que ele diz. Se essa era da igreja percebeu que o nome de Cristo que ele usa, que não acredita nele como divino Filho de Deus, foi excluído do seu meio e que sem ele, ela não é nada. Cristo, ou a igreja sem Cristo, ela não é nada absolutamente. Ela não passa de um mero clube social, como dizia um antigo pastor daqui, de Campina Grande, que dizia aos crentes: não façam da igreja um clube social. Em resumo, a igreja de Laodiceia era desventurada e miserável, ou seja, um objeto de pena. Uma igreja que nós temos pena dela, apesar dela ser rica, devido à sua condição tríplice. Primeiro, pobre, espiritualmente falida, como um mendigo que não tem nada. Essa era a condição da igreja. Cega, irremediavelmente incapaz de ver a sua própria condição. Nu,
sem um mínimo de roupa espiritual genuína. Era uma igreja que estava, irmãos, num estado de perdição, num estado terrível. Muito bem. Então, esse era a condição da igreja, num diagnóstico que o próprio Cristo faz da igreja. Muito bem. E assim como o Senhor Jesus fez com todas as outras igrejas, com essa não é exceção. Ele dá conselhos à igreja. Ele diz à igreja qual é o caminho que ela tem para sair do buraco em que está inserida. É necessário, irmãos, que a igreja se conscientize e depois da conscientização da igreja, ela adote medidas para que possa recuperar a espiritualidade da igreja. Às vezes, irmãos, nós vemos igrejas que toleram todas as condições pecaminosas para não perder membros. Não posso perder membros. Então, vamos fazer de conta que não vimos isso, vamos fazer de conta que não vimos aquilo, vamos fazer de conta que não nos disseram nada, para que a igreja seja mantida como está. Porque está uma bênção. E às vezes está mesmo uma bênção, mas uma bênção para quem? A igreja de Laodiceia achava que era uma bênção. Achava que não precisava de nada porque tinha tudo. Era uma igreja abençoada. Na verdade, não era. Era uma igreja miserável. Uma igreja que não tinha nada. Uma igreja que estava cega, que estava nua, que estava desprovida de espiritualidade. Mas o Senhor faz um diagnóstico, diz à igreja o que é que ela tem e dá o caminho para que ela possa se recuperar. E é o conselho que ele traz à igreja, como fez com todas as demais. Então, nosso Senhor aconselha 4 coisas. Cada parte da experiência da salvação. Ouçamos o verso 18. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O Senhor está convidando a igreja, o Senhor está chamando a igreja e diz: venha a mim. Ele estende a mão, como está colocado aí na ilustração. Ele estende a mão para a igreja e diz: compre de mim aquilo que você precisa, o ouro que você precisa, o bem que você precisa, o valor que você precisa, compre de mim. Aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo. As riquezas eternas não são adquiridas com bens materiais. Pelo contrário, foi o sangue de Jesus Cristo que as adquiriu e são alcançadas pela fé. Todo tesouro, toda riqueza de Laodiceia não poderia comprar esse bem precioso de Jesus, mas ele o estava oferecendo gratuitamente através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ouçamos o que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está aqui dizendo qual é o valor. Está dizendo que os bens espirituais são infinitamente melhores do que todos os bens materiais, e todos os bens materiais não poderão adquiri-los, porque a sua aquisição é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
É interessante notar que a igreja de Laodiceia, que é rotulada de pobre, é solicitada a comprar algo. Como é que nós entendemos isso? No livro do profeta Isaías, no capítulo 51, no verso 1, lemos o convite de Deus aos seres humanos para virem comprar o que precisam sem pagamento. Vou repetir. O profeta Isaías convida aqueles que necessitam de Deus, os seres humanos, a virem comprar o que precisam sem pagamento. Ouçamos o que diz o profeta. Capítulo 55, verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O profeta está dizendo, irmão, que não tem dinheiro no mundo que pague os bens espirituais, mas também que aqueles que não têm dinheiro nenhum podem adquiri-lo com facilidade. A salvação não é adquirida através de esforços humanos, como querem os arminianos. A morte de Cristo na cruz da aprovação comprou para nós. Então, a morte de Cristo na cruz comprou para nós tudo o que nós precisamos. Portanto, mesmo os mais pobres podem pagar o preço, humilhando-se e invocando o nome do Senhor Jesus e acreditando nele tão somente. Não precisa de dinheiro algum. Precisa de fé. Precisa de confiança em Cristo. E ele fala em comprar roupas para se vestir, porque estão nus. Veja o que diz o verso 18, parte B. E roupas brancas para que te vistas. Compra roupas brancas para que te vistas. Amados, a figura de roupas brancas nós já vimos anteriormente, né? Aqui aparece de novo. Isso denota a justiça que é necessária para vir antes da presença de Deus. Ele sabia da sua nudez e sua necessidade de roupas brancas que representam a justiça. Em Isaías, no capítulo 61 e no verso de número 10, lemos sobre a provisão de Deus de roupas da salvação e manto da justiça, como a noiva ou noivo deve usar. E Jesus usa aqui essa mesma figura que o profeta Isaías já usou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Ouçamos o que diz ele, no capítulo 61 e no verso de número 10. O profeta diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas da salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Esta palavra do profeta Isaías foi 700 anos antes de Jesus Cristo. Os seres humanos são cobertos de justiça quando ele invoca o nome do Senhor e é salvo. Mas permanece o conselho do Senhor, ainda no verso 18, na parte C do texto diz assim: e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. E que unja os teus olhos com colírios para que vejam. Colírio foram um medicamento vendido na Faculdade de Medicina de Laodiceia.
O que o Senhor oferece à igreja de Laodiceia, no entanto, foi um discernimento espiritual através do Espírito Santo. E nós vemos isso na primeira carta de João, no capítulo 2, versos de 20 a 27. Eu não vou ler, porque é um texto grande, mas eu vou citar o texto para que você anote e você possa ler aí na sua Bíblia. Primeiro a João, capítulo 2, versos de 20 até o verso de número 27. Para que ele pudesse processar adequadamente a sua condição como cristão. E como cristão, ele passasse a ter a visão apropriada. Por mais brilhante que seja uma pessoa, se o fizer em carne e osso, nunca entenderá os caminhos de Deus, a menos que o Espírito de Deus habite nesta pessoa. É isso que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 14. Então o Senhor está dizendo, limpa os teus olhos para que tu possas ver, para que tu possas enxergar, para que tu possas perceber que não é o teu ouro, não é a tua prata, mas é a tua aproximação a Jesus Cristo que vai te dar o que você precisa. Paulo diz assim, no texto que eu já mencionei. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E, finalmente, o Senhor diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. É um apelo à igreja. Nosso Senhor desafia esta igreja morna, essa igreja semi-morta, indiferente, materialista, baseada em seu amor por eles, apesar do seu estado, o Senhor apela para se arrependerem, para o seu arrependimento, para o perdão dos seus pecados e para que elas recorram a Ele como a única fonte de salvação. O Senhor apela à igreja, aconselha a igreja a procurar as riquezas espirituais. Mas também, irmãos, o Senhor aconselha aos indivíduos. Ele fala de modo geral, mas ele fala também de um modo particular. O conselho de Cristo para Laodiceia contém conselhos muito interessantes que são dirigidos especialmente aos indivíduos desta igreja. Embora a igreja o tenha excluído, aqueles que estão dispostos a recebê-la recebem um convite exclusivo que também se aplica a indivíduos de todas as épocas da igreja e também a nossa. Verso 20 diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está apelando de forma individual, ele está chamando os indivíduos um a um. A expressão eis que estou à porta e bato é um chamado de atenção para contemplar algo incomum ou maravilhoso. Um rei aguarda em espera por um mendigo. Cristo faz duas coisas. Primeiro, ele bate a porta, ele chama com o desejo de comunhão contínua. Ele está chamando a sua igreja. Assim como ele bateu a porta lá, naquele contexto de Laodiceia, ele continua hoje batendo a sua porta e querendo entrar para estar com você. E ele fala, sua voz evidentemente expressa o seu desejo de entrar em uma igreja, em uma vida que se tornou presunçosa e acha que ele é tão autossuficiente que decidiu que não precisa de Cristo. Ele insistentemente pede comunhão com aquele que ouve a sua voz. Abre a porta antes que seja tarde demais. Por isso ele diz, eu estou batendo a sua porta.
Se você abrir, eu vou entrar. A porta a que se refere aqui é claramente a porta do coração, ou seja, o centro do nosso ser. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cristo está batendo a porta. Consequentemente, encontramos Cristo batendo na porta deste centro de emoções chamado coração, dizendo que ele quer entrar. Por quase 2000 anos, o Senhor tem fielmente, pacientemente e maravilhosamente chamado à porta dos corações humanos. E ele o faz da seguinte forma: em primeiro lugar, ele o faz através da palavra de Deus. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Precisamos procurar a palavra de nosso abençoado Senhor. Muitos ouvem o gentil chamado do Salvador à porta dos seus corações, enquanto leem alguma parte da sua palavra. É por isso que João, no capítulo 5, verso 39, diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Às vezes, essa chamada é revelada por uma reação violenta de rejeição, mas isto não minimiza o fato de que Cristo está chamando. Ele está à porta, também através do seu povo. Outro método que o Senhor usa para bater na porta dos corações humanos é através dos seus filhos. Romanos 10:14 diz: pois como invocarão aquele de quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Portanto, o trabalho da igreja é importante neste aspecto. Atos capítulo 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Portanto, Deus estará atuando na tua vida, na minha vida, para trazer pessoas para o seu reino. Geralmente pensamos nos grandes pregadores da igreja, como Moody, Billy Graham, Charles Stanley e muitos outros. Quando estivermos diante do trono do juízo de Cristo, veremos que Jesus lida através de pessoas comuns os dias, e muitas vezes permanecem aquelas pessoas que foram instrumentos de Deus, anônimas. Então você, irmão, pode ser um instrumento de Deus. Terceiro aspecto e último: através do Espírito Santo. Muitos que pensavam ter escapado do pregador e a palavra de Deus, acordavam no meio da noite, agitando-se muito inquietos na cama, antes da convicção do Espírito, que é o gentil chamado de Cristo à porta do coração. O Espírito Santo é quem faz o trabalho de conversão. Você prega a palavra, a pessoa pode até rejeitar, mas depois, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, ela certamente reagirá. João, no capítulo 16, versos 7 e 8, diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez tenha ouvido o Senhor Jesus batendo na porta dos seus corações de todas essas maneiras, através da sua palavra, através do seu povo, através do seu Espírito Santo. A pergunta-chave é: você abriu a porta do seu coração e aceitou
essa promessa do Senhor? Ouçamos o que ele diz no verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e cearei com ele, e ele comigo. Isso indica comunhão com Cristo. Então ele está dizendo àquela igreja, eu quero fazer e participar de comunhão com você. Estou andando rápido, irmão, por causa do nosso horário, né? E eu tenho aí 4 minutos para terminar. Muito bem. Então, o desafio à igreja, o desafio de Cristo para a Laodiceia, como os outros 6 desafios, é a superação, ou ser crentes nascidos de novo. O desafio é simples e a promessa de compartilhar o seu trono, assim como ele compartilha o trono do Pai. Ouçamos, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Esta é uma promessa gloriosa, que não só eleva o crente da pobreza à riqueza, mas dá-lhe o posto de realeza. O crente tem a expectativa de reinar junto com Cristo. Paulo, na carta a Timóteo, na 2ª, diz assim, capítulo 2, verso 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. No verso 21, parte B, diz assim, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele está dizendo, eu ganhei o foco na vitória de Cristo, em sua morte e ressurreição. Cristo superou o pecado, a morte e o diabo. Sua vitória foi retumbante e foi definitiva. Sua obra foi perfeitamente concluída e, portanto, ele ascendeu ao céu, à presença do Pai, para ser exaltado ao lugar de honra. Ouçamos o que Hebreus, capítulo 12, verso 2, nos diz. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E, finalmente, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com essas palavras, termina a mensagem para cada uma das 7 igrejas. O que o Espírito diz às igrejas, também diz aos crentes da atualidade. Também diz a mim. Também diz a você. Portanto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, e pedimos a tua bênção para nós e que tu permita-nos, Senhor, continuar pesquisando e estudando a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Peguinha? Sim, Amém. 9 horas. Amém. O pastor já orou. Tem algum recado, pastor? Não, apenas lembrar o culto, domingo pela manhã, às 9 horas, e o culto às 18 horas. Ok? Nas igrejas Amém. e nas congregações. Amém. Mais alguém que... Pois não, pastor? Lembrando que tem um congresso da UPH no próximo sábado, né? Isso. Próximo sábado. Lá no Monte Santo, às 9 da manhã. O delegado da nossa igreja sou eu e o presbítero Gilmar. Muito bem. O pastor já orou, né? Já deu os recados, né? Os irmãos estão despedidos por hoje, até domingo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite.
já são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.